Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eugêrbia, sou graduada em Ciências Naturais e Matemática. O objeto de conhecimento da minha aula é frações, componente curricular matemática, e é uma aula direcionada ao sexto ano. O objetivo dessa aula é construir o conceito de frações, percebendo que o numerador representa quantas partes queremos do todo e o denominador em quantas partes dividimos o todo, resolvendo problemas por meio da identificação das frações correspondentes. Você pode não saber o que é fração, mas com certeza você já ouviu frases como essas. Eu comi 2 cestos de chocolate. Eu estou com uma fome que sou capaz de comer 2 terços de uma pizza. Ana está usando meia 3/4 e seu Joaquim comprou 1/4 de boi. Essas frases representam como as frações elas estão presentes no nosso cotidiano. Mas o que são frações? As frações é um número que representa uma ou mais partes iguais em que um inteiro pode ser dividido. Observe o exemplo aqui embaixo. Temos uma barrazinha que ela foi dividida em 5 partes iguais, ou seja, uma fração significa dividir algo em partes iguais. O numerador e o denominador são os termos das frações. Observe a figura a seguir. Ela foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes que ela foi dividida, uma delas foi pintada de verde. Qual fração representa essa parte que foi pintada de verde? Se apenas uma parte foi pintada de verde, e a figura ela possui 8 partes, então a fração que corresponde à parte pintada de verde é 1/8. Já a parte branca da figura corresponde a 7/8. Por quê? Porque a figura toda está dividida em 8 partes e temos apenas 7 partes da figura pintada de branco. Então a fração que representa a parte branca da figura é 7/8. Veja alguns exemplos. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais, pintou uma parte de verde, ou seja, ele pintou uma das 4 partes de verde. Assim dizemos que a folha de cartolina ela é um todo, ou seja, a folha é um todo, e representamos a parte pintada de verde de 1/4, ou seja, a folha de cartolina ela é o todo, que foi dividida em 4 partes, e apenas uma dessas 4 partes ela foi pintada de verde. Então, a fração que representa a parte pintada de verde é 1/4, está aqui embaixo. O 1 é o numerador da fração, indica o número de partes pintadas, e 4 é o denominador da fração, que indica as partes iguais em que a folha toda foi dividida. Vejamos esse outro exemplo aqui. Maria comprou uma barra de chocolate que continha 5 pedaços. Na hora do lanche, ela comeu 2 pedaços, conforme mostra a figura abaixo. Qual a figura que representa a quantidade que ela comeu? Aqui na figura mostra que a barra de chocolate tinha 5 pedaços. E ela comeu esses 2 pedaços aqui. Então, queremos saber qual a fração que representa a quantidade que ela comeu. Então, se tem 5 pedaços e ela comeu 2, a fração é 2/5. 2 é o numerador e 5 é o denominador. Porque 2 é a quantidade de pedaços considerados, os pedaços que ela comeu, e 5 é a quantidade total de pedaços. Esse outro exemplo diz o seguinte: a figura abaixo mostra que as pizzas foram divididas diferente. Represente as frações correspondentes à parte que foi tirada em cada figura. Ou seja, essa primeira figura, a pizza ela foi dividida em 8 pedaços. E desses 8 pedaços foi tirado 4 pedaços. Então, a minha fração vai ser 4/8, porque 4 representa a quantidade que foi tirada e 8 representa o todo em que a pizza foi dividida, a quantidade de pedaços ao todo que a pizza foi dividida. Essa segunda figura
mostra que a pizza foi dividida em 4 partes iguais. Dessas 4 partes foram tirados 2 pedaços. Então, a fração que representa essa figura é 2/4, porque 2 representa a quantidade que foi tirada e 4 o total de pedaços que tem a pizza. Já nessa outra figura, ela foi dividida apenas em 2 pedaços, sendo que um dos pedaços foi tirado. Então, a fração que representa essa pizza é 1/2, porque foi tirado um pedaço e ela tinha, ao todo, tinha 2 pedaços. Observe esse outro exemplo a seguir. Diz o seguinte: aqui mostra uma barra de chocolate que foi dividida em 15 partes iguais. Em 15 partes iguais. Já esta segunda figura, ela mostra que foram consumidas 3 partes das 15 que existiam. Então, a fração que 3 quinzeavos é a fração que representa a parte consumida. Por que 3 quinzeavos? Porque 15 é o total de pedaços que tinha na barra de chocolate e 3 foi a quantidade de pedaços que foi consumido. Então, a fração que representa a quantidade de chocolate consumida, 3 quinzeavos. Já qual é a fração que representa a parte que resta do chocolate? Se foi comido 3 pedaços, então ainda restou o quê? 12 pedaços. Então, a fração que representa a parte que resta do chocolate é 12 quinzeavos, porque restou 12 de 15 pedaços. Esse exemplo aqui mostra que trouxe a bandeira da cidade de Brejo Santo, a bandeira da nossa cidade. Observe a bandeira. Considerando as cores vermelhas e azul presentes na bandeira, a bandeira é a unidade que representa o todo. E então, queremos saber a fração que representa a cor vermelha na nossa bandeira. Se ela está dividida em 3 pedaços, e temos a cor vermelha, temos 2 pedaços com a cor vermelha, então a cor vermelha, a fração que vai representar a cor vermelha é 2/3. 2 porque temos 2 partes vermelhas e 3 porque é o todo, 3 pedaços que foi dividida ela toda. Já a cor azul ocupa 1/3 porque temos apenas uma parte da bandeira que foi pintada de azul. E ela ao todo tem 3 partes. Agora vamos ver um pouquinho sobre frações de quantidade. O cálculo da fração de uma quantidade se dá a partir da multiplicação da fração pela quantidade. Vamos ver o exemplo a seguir. Francisco tem uma dúzia de banana, ou seja, ele tem 12 bananas. E vai usar 1/3 para fazer um bolo. Quantas bananas ela vai usar? Nessa situação, queremos saber quanto é 1/3 de 12. Então, devemos multiplicar o numerador por 12 e dividir por 3. Veja aqui, vamos multiplicar o numerador por 12. 12 vezes 1 é 12. E depois dividir por 3. 12 dividido por 3 dá igual a 4. Então, ela vai utilizar 4 pedaços, ou 4 bananas, para fazer o doce. Agora, vamos lembrar um pouquinho como se lê as frações. Isso a gente já estudou lá no 5º ano, e vamos relembrar agora com uma pequena revisão. Essa fração aqui, a gente lemos 1/2, essa outra 1/3, essa outra aqui 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100, 3 milésimos, 2 centésimos e 7 milésimos e 6 21avos. Note que a palavra observe que na tabela aparece a palavra avos. Ela é utilizada quando o todo é dividido em mais de 10 partes iguais. Quando o denominador for maior que 100, maior que 10, maior que 100, maior que 10.000. Deve-se, em seguida, utilizar a palavra avos. Agora é com vocês. Agora é a hora de treinar, é a hora da atividade. A atividade de hoje é o jogo das frações. Ele é um jogo que ele é feito no Google Formulário do Forms. E aqui está o link que será enviado para vocês. E boa sorte!
É uma atividade bem legal, bem bacana e super fácil para vocês fazerem. E aqui está o plano da minha aula. Algumas referências que foi utilizada na preparação da aula e o link da atividade do Forms que será enviado para os alunos. E muito